E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada do dia 9 de junho de 2005, uma quinta-feira, e Deus quer falar conosco lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Tema da nossa mensagem, escolha certa. Tema da nossa mensagem, escolha certa, porque nessa manhã nós devemos escolher aquilo que é melhor para a nossa vida. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Até aqui, em o nome do Senhor Jesus. Porque nessa manhã, o tema da nossa mensagem é escolha certa. E a escolha certa é aquilo que você vai optar nesta manhã. Porque você, com certeza, está atravessando uma luta entre a carne e o espírito, porque você sabe que o elemento ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo, e a alma e o corpo e o espírito estão intimamente ligados, porém são divisíveis sim, porque você percebe a atuação dos três. Quer dizer que o espírito é o lado de Deus, o espírito é o ponto em que está ligado diretamente ao Espírito Santo. Portanto, se você é nascido de novo, o Espírito Santo ele trabalha diretamente no seu espírito para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos momentos difíceis, o Espírito Santo ele te ajuda, te auxilia, intercede, ele geme, ele ora, enfim, você sabe muito bem o que o Espírito Santo faz. Mas o teu espírito, ele busca as coisas de Deus. O teu espírito sempre estará buscando as coisas de Deus. Porém, a sua carne, quer dizer, o seu lado externo, o seu homem exterior, porque a carne é o homem exterior e o espírito é o homem interior. O seu homem exterior sempre buscará as vontades da carne, sempre buscará aquilo que não agrada a Deus. Então você vive numa disputa essa que sempre estará ativa entre o seu espírito e entre o seu corpo, mas a sua alma, quer dizer, a sua mente, a sua decisão vai optar ou por obedecer o espírito ou por obedecer o corpo. Então a escolha certa nessa manhã, na verdade, é você optar por viver em espírito. Porque andando e vivendo em espírito, você vencerá as lutas, você ultrapassará os seus limites. Por isso que diz andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A luta existe, é verdade. E quem será o vencedor dessa luta? Quem vencerá essa grande luta que você está atravessando agora? O teu espírito busca as coisas de Deus, mas a tua carne busca as coisas do mundo, as coisas que vão destruir a sua vida. Mas nessa manhã é necessário que você faça uma boa escolha, uma escolha certa, porque o título de nossa mensagem é o seguinte: escolhendo andar em espírito. Escolhendo andar em espírito, é você que decide. Você tem um arbítrio para decidir. Você é de Deus? Amém, eu também sou. Mas a cada momento e a cada dia nós escolhemos entre fazer o que agrada a Deus ou entre fazer o que aborrece a Deus. E você está fazendo muitas coisas que aborrecem a Deus. Você não está obedecendo o teu espírito. Deus já falou ao teu coração várias vezes: faça isso, faça dessa forma, e você está endurecendo o seu coração. Isso não é bom, porque o crente, quando endurece o seu coração, o Espírito Santo fica sufocado. O Espírito Santo está querendo te orientar, e às vezes você está se deixando levar pela vontade da sua fragilidade corporal, da sua vida física. Mas nessa manhã, quem será o vencedor desta luta? Quem vencerá esta luta? Vencerá o teu espírito ou vencerá as tendências do seu corpo? Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não quer que você
você se perca, Deus não quer você caído, Deus não quer você sendo sucumbido por essa força negativa, mas nesta manhã Deus está dizendo para você, você deve triunfar e andar pelo Espírito, escolhendo andar em Espírito, é a escolha certa, como diz em Romanos capítulo 13, verso de número 14, diz claramente, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e suas concupiscências, ou melhor, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, Deus quer te ajudar nessa manhã, basta você fazer a escolha certa. Você sabe que Deus está falando com você. E quando nós falamos entre o Espírito e a carne, muitos pensam nessa relação que a gente vai fazer aqui. Não, andar em Espírito é cumprir a vontade de Deus, e não necessariamente coisas gravíssimas, que nós até falaremos aqui no decorrer do período. Mas escolha certa, escolha andar em Espírito. Mas nós verificamos, em primeiríssimo lugar, a grande verdade da escolha certa, e você vai escolher andar em Espírito, nós aprendemos do versículo 16 ao 18, que nós já lemos e até comentamos alguma coisa, que é necessário para que você tenha uma boa escolha, pode marcar, você deve andar em Espírito, porque andar em Espírito é a melhor opção, pode marcar, andar em Espírito é a melhor opção. O que é andar em Espírito? É trilhar o caminho do Espírito, é caminhar pelo Espírito, é seguir o caminho e a direção que o Espírito está te mostrando. O Espírito Santo está te mostrando, vá para cá. Aí ele fala com o teu Espírito, mas você endurece a cerviz, e aí você não cumpre aquilo que Deus está mandando. Não, é melhor você andar em Espírito nessa manhã, meu irmão, porque o Espírito Santo, ele quer te tirar dessa aflição, ele quer te levar para um local melhor, ele quer fazer um trabalho perfeito na tua vida. Andar em Espírito é melhor, porque aqui você confere claramente no versículo 16, que diz, olha, digo porém, andar em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, andar em Espírito, você controla as suas emoções, você controla as suas tendências físicas, porque diz no 17, porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, quer dizer, a sua carne, o seu corpo te arrasta para você não andar em Espírito. E o Espírito combate contra a carne, quer dizer, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você quer fazer uma coisa e não faz. Você quer ser espiritual e não consegue. Você quer jejuar, não consegue. Você quer orar, não consegue. Porque o seu corpo, a sua carne, está prevalecendo sobre a sua vida. Então é necessário você fazer uma preparação para quebrantar a sua carne. Uma consagração, uma separação, um jejum, uma oração, um jejum equilibrado, com certeza. Quer dizer, você precisa se consagrar a Deus. Matar e mortificar a sua carne, porque nesta luta a sua mente, a sua alma vai decidir entre você seguir o teu espírito, que é as coisas boas, ou seguir o teu corpo. E se você seguir o seu corpo, você entra pelo cano. A melhor opção nesta manhã é você seguir o seu espírito, porque no 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, você não está debaixo da lei. Não adianta você dizer que o pecado tem domínio sobre você, que é mentira, porque a Bíblia diz lá em Romanos 6,14, que você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você tem domínio. 1 Coríntios 10,13 diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que te dará o escape. Então não vem com essa que você não consegue vencer para cá ou para lá, que você consegue. O que falta é consagração, o que falta é abstinência, o que falta é você separar mais tempo para o Senhor. Você não lê Bíblia, você não medita, você não ouve palavra, vive essa vida para lá e para cá e não entende porque você não consegue prevalecer. É tribulação todo dia, toda manhã, a sua mente parece que vai estourar, porque você não anda pelo Espírito, mas está andando pela sua própria vontade. E andar pela vontade, já digo de novo, vai vir uma relação pesada daqui a pouco, mas não é isso. Andar pelo Espírito é cumprir a vontade de Deus. Quantas coisas Deus está falando no seu ouvido, faça assim, você está fazendo diferente. Não faça isso se você está fazendo. Fechando negócio com pessoas que vão atrapalhar a sua vida. Se unindo a pessoas que não vão produzir nada para você, andando em comunhão com as trevas, quer dizer, o Espírito está te alertando e você está entrando nessa fria, cuidado,
Porque Deus nessa manhã não quer que você escolha a opção negativa não, meu irmão. Mas Deus quer você escolhendo a boa opção. E a melhor opção, nós já dissemos, vamos dizer novamente, é você andar em espírito nessa manhã. Andando em espírito você tem transformação. Andando em espírito você não vai ficar nessa lerdeza espiritual. Andando em espírito você renova a cada dia. Porque quando você anda em espírito, o Espírito Santo fornece energia celestial para você. Você tem energia para pregar, para orar, para andar, para desenvolver. Porque Romanos capítulo 12, verso 11 diz claramente: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito. Servindo ao Senhor quer dizer que nesta manhã, deixa a moleza de lado, deixa essa letargia espiritual de lado e ande em espírito, porque nesta manhã Ele está dizendo para você, no versículo 18, mas se você guiado pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei, não tem lei para você não, você está na graça, e portanto nessa manhã, você pode optar por uma vida melhor e mais espiritual, sim, sendo fervoroso no espírito, no trato e na dedicação para com as coisas de Deus. Ande em espírito e veja a melhor opção para você nesta manhã. Escolha certa, sim, escolhendo andar em espírito. Mas em segundo lugar, a partir do verso de número 19, nós aprendemos outra grande verdade. A boa escolha e escolher andar em espírito, nós aprendemos que as obras da carne, elas são destrutivas, meu irmão, minha irmã. As obras da carne, elas destroem o corpo humano, destroem a sua vida, são maléficas, destroem todo o seu organismo, são vícios, coisas ruins, manias péssimas, que tem uma relação aqui no capítulo 5, a partir do verso de número 19, você pode acompanhar comigo. Paulo, ele diz assim, ó: porque as obras da carne, elas são manifestas, obras da carne porque são as tendências do seu corpo. Tendências do seu corpo, as quais são? Ele fala prostituição. Você sabe o que é prostituição? É comércio ilegal do seu corpo. Então ele diz, olha, isso é obra da carne. A prostituição é um mal para o seu próprio corpo. Você sabe que pode adquirir doenças malignas com isso, e depois não tem como você vir para Jesus e falar, eu peguei. E aí falar, foi o diabo, sim, mas quem deu a ocasião? Então toma cuidado, você que anda nisso. As impurezas no sentido de tudo aquilo que é impuro e que não produz uma realidade benéfica para a sua vida. As impurezas estão em várias áreas, tanto na área espiritual, quanto na mental, quanto na física. A lascívia, que é a tendência a você despertar em pessoas de outro sexo, digamos assim, uma chama. Às vezes você usa tendências, roupas extremamente extravagantes, tendências extravagantes que os outros olham e não vê diferença entre você e um cristão. Essa tendência que é chamada de lascívia deve ser eliminada da nossa vida. Porque quem anda em espírito não vai usar da lascívia. Você vai usar de roupas sim, mais comportadas. Você vai até se arrumar, se enfeitar, mas com mais decência, porque você não quer chamar a atenção. De repente você escuta o que não quer na rua e fala, mas por que falaram isso? Veja como você está andando. Então de repente a lascívia está circulando na sua vida. E você tire isso. Ele diz no 20, olha, a idolatria. Tem gente idolatrando coisas e pensa que idolatrar é imagem só. Não, existe idolatria de objetos, de pessoas, de pastores, de elementos. Quer dizer, idolatria está no sentido de substituição. Se você está substituindo Deus por o seu filho, pela sua filha, você ama mais a tua família do que a Deus, é idolatria também. Então a idolatria está andando dentro da igreja com outros nomes, e você sabe o que é, porque o Espírito fala ao seu coração e você sabe sim. Não vem dizer que não sabe, porque o Espírito te mostra. E aqui diz mais, ó, as emulações, que são disputas, né? As emulações, perdão, depois da idolatria vem a feitiçaria. Feitiçaria, que é a busca por espíritos, consagração, trabalhos feitos, mandingaria, você sabe muito bem, isso é obra da carne. Tem crente feiticeiro também, que joga praga e faz e acontece, só falta riar despacho. Se está fazendo isso, deixe, porque Deus não se agrada disso. E inimizades, a pessoa fica com a inimizade dentro, às vezes, da igreja, também não é andar no espírito. As porfias, que são disputas, olha só, disputas por cargos, está porfiando, está contendendo, às vezes a pessoa quer usurpar o cargo de outros, não existe. Se Deus tiver que te colocar, Ele vai colocar.
Você não precisa porfiar com ninguém. As emulações, sabe o que é emulações? São disputas assíduas e intimamente ligadas a benefícios. As emulações, elas tiram a comunhão da igreja. As iras, porque a pessoa que fica irada, Jesus falou, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você ficou nervoso, tem que anular isso antes do entardecer, quer dizer, não dê vazão à sua ira, mata aquele mal pela raiz. As pelejas, ficar pelejando, contendendo, brigando, quer dizer, isso é obra da carne. Dissensões, quer dizer, aquela pessoa que semeia discórdia, faz o boato para que haja uma separação, uma divisão de repente no ministério. Então as dissensões têm que ser tiradas. Não semeia a discórdia, o mexerico, a mentira. As heresias, está aqui na sequência do versículo 20. O que é heresia? A heresia, os ensinamentos falsos. Anulam às vezes a Bíblia por causa da tradição. Jesus já falou isso, olha, vocês negam a Escritura pela tradição. Então não vale mais a tradição do que a palavra de Deus. Então a heresia tem que ser tirada do nosso meio. São coisas sem o mínimo padrão bíblico, que inventam da cabeça, uma pessoa inventa, sai falando, e tanta gente segue aquilo, e não entende porque quebra a cabeça e nunca muda, porque é heresia, Deus não vai honrar isso na vida da pessoa. As inveja de uma pessoa e outra, estou no versículo 21. Os homicídios, quer dizer, a morte, né? Você vê tanta mortandade, e mata pai, mata filho, mata o próximo. Então, as bebedices, mas as bebedices pega tanto para a bebida alcoólica, quanto também para o guaraná, para o suco, para o caldo de cana. Beber fora do limite é bebedice, é pecado do mesmo jeito. Você já matou a tua sede, está ali enchendo, seja de refrigerante ou de bebida alcoólica. A bebedice é para todo mundo. Então tem que evitar esse uso negativo, é da carne. As glutonarias, é o homem e a mulher glutona, aquela que come, já matou a fome, está comendo, isso é pecado da mesma forma. Pecado não é somente a prostituição, a idolatria, a lascívia, não, pecado é beber demais, é comer demais também, porque você é templo do Espírito Santo, e se você destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E aqui diz claramente, Paulo disse, olha, acerca, coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos declaro, como dantes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que você tem que fazer nessa semana? Aniquilar as obras da carne que são destrutivas, acabam com o seu corpo, coloca doenças, coloca colesterol alto, coloca tanta coisa ruim que você às vezes vai dizer, foi o diabo, tudo bem, mas você deu brecha, você comeu além do limite, você bebeu além do limite, você criou a dissensão na tua igreja, no meio da membresia, e depois diz que é o diabo, não é você mesmo. Não bota a culpa para cima dele não, porque aqui está dizendo, anda em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque as obras da carne, elas são destrutivas, meu irmão, mas a bênção de Deus para a tua vida nessa manhã é a glória de Deus. Deus quer transformar totalmente o seu viver agora, porque Deus está falando contigo profundamente, olha, não dê vazão às obras da carne, porque as obras da carne destruirão a sua vida, mas nessa manhã saiba, se você dá ouvido ao Espírito, Deus transformará a sua vida grandemente nessa hora, porque 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, ele disse, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas nessa manhã saiba de uma coisa, cada um dará conta de si mesmo a Deus no dia do juízo, e você tem que tomar cuidado, porque muita coisa que eu e você nós fazemos, nós podemos cair nessa destruição do corpo, é uma doença, uma praga maligna, e não adianta depois dizer que é o diabo não, quando é nós mesmos que damos vazão a isso, porque lá em Romanos, capítulo de número 13, no versículo 14 diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhas cuidado da carne com suas concupiscências. Há uma mudança para você e para mim nessa manhã sim. Diga não às obras destrutivas da carne. Escolha certa, escolhendo andar em espírito. Terceira parte, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é produtivo. E o fruto do Espírito, meu irmão, minha irmã, é o que Deus quer fazer na sua vida hoje.
Produto do Espírito, consequência do novo nascimento. Veja o que Paulo diz a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito quer dizer, um fruto com vários gomos. Amor, você tem amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Quer dizer, nós devemos produzir isso. Se você nasceu de novo, diga não à maledicência da carne e produza o fruto do Espírito hoje. Jesus, ele disse lá em João capítulo 15, olha, toda árvore, todo galho que está ligado a mim, produz fruto. E você é um galho de Deus. Você tem como produzir fruto nessa manhã. O fruto da salvação para aquele que ouve a tua palavra. Pode produzir o amor, sim, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, olha só, a fidelidade, a bondade, a mansidão e a temperança, porque com o Espírito de Deus nessa manhã, você faz uma escolha certa, porque o fruto do Espírito é produtivo para a sua vida, e ele diz claramente aqui no 23, contra estas coisas não há lei, contra o fruto do Espírito não tem lei, meu irmão, nessa manhã. E os que são de Cristo, olha só, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Você tem domínio, você tem controle sobre tudo isso. Aí diz no 25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, quer dizer, cobiça para a sua própria glória. Não, isso está errado. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha, inveja do próximo, inveja do irmão, irritação contra o irmão, cobiça contra o irmão, deixa. Diga a Deus, Deus, graças a Deus, muito obrigado que o Senhor abençoou meu irmão, e Deus vai abençoar você também na hora certa, porque no tempo de Deus, Deus vai te abençoar. Mas nessa manhã saiba que Jesus disse, olha, se você estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Porque nessa manhã produza o fruto do Espírito de Deus na sua vida, e saiba que no momento em que você produz o fruto do Espírito, Deus estará se alegrando de você, e você estará escolhendo a forma certa, escolhendo andar em Espírito, porque diz aqui claramente no verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você não crucificou ainda, nessa manhã, bota uma cruz na tua casa e crucifica tudo isso, porque senão destrói a tua vida, mas o fruto do Espírito alegra você, te dá bondade, fidelidade, mansidão, temperança e controle total, porque Deus estará contigo, e assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será eternamente, amém, e graças a Deus, que Deus abençoe.